Gente, tá frio, né? Eita! Vamos ver esse frio todo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário. Um bate-papo rápido, descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Bom dia. Bom dia, Beth. Cleise, Rosivone, Andréia, minha turma aí que está todo dia comigo. Cris, tudo bem? Cristiane, Carla, Ana Paula. Bom dia. Rejane, Fran, Beth, Patrícia, Vitória, Pastor Marcelo, Quintão, bom dia. Paulo, amém. Que bom a gente estar junto aqui. Já tem aí 20 pessoas, rapidinho já entraram. Hoje, dia 11, é isso? Terça-feira. Não, 11 foi ontem. Hoje é dia 12, porque o Dia das Mães foi dia 10. Um título bem diferente, esse aqui, interessante. Temos hoje o título do nosso devocional, no dia 12 de maio, Feridas Fiéis. Estou curioso, eu não li ainda. Vou ler junto com você. Todo mundo bem? Como é que você está nessa terça-feira? Espero que você esteja bem. Estou impressionado. Aqui eu moro nos Alpes suíços, né? Aqui é frio demais, não sei por que é tão frio assim. A casa da gente às vezes é fria, né? Não tem uma explicação óbvia. Mas é isso aí. Vamos lá então. 12 de maio, Feridas Fiéis. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Texto de Provérbios, capítulo 27, hoje eu me atrasei, esqueci do óculos. Provérbios 27, verso 6 diz assim: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Eu não lembro de ter lido esse versículo antes, pelo menos não nessa versão, mas ele é bem interessante. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Vamos lá? Jesus nunca deu alívio às pessoas que estavam confortáveis no erro. Quando Zaqueu, que estava com remorso pelos seus erros, compartilhou seus planos generosos para restituir as pessoas, Jesus não disse: não, o importante é que você se arrependeu pelo que fez. Não. Jesus não facilitou para Zaqueu quando ele decidiu lidar com o seu pecado. Jesus também não desculpou a descrença. Nunca encontramos Jesus dizendo: tudo bem, eu sei que eu estou pedindo para você ter uma fé muito grande e não é fácil. Não. Ao contrário, Jesus rapidamente chamava a atenção dos discípulos quando eles falhavam em crer nele. Isso é tão poderoso. Jesus amava demais os seus amigos para passar a mão na cabeça ou deixar as pessoas confortáveis no seu pecado. É possível ser gentil demais com os seus amigos quando um amigo se encontrar debaixo de um momento de conscientização profunda dos seus erros, provocado pelo Espírito Santo. Você tenta dar alívio. Jamais tente aliviar o desconforto de alguém que está sendo levado ao desconforto pelo Espírito Santo. Pronto. Essa frase tem que ser repetida, tá? Jamais... Opa! Meu Deus. Jamais tente aliviar o desconforto de alguém que está sendo levado ao desconforto pelo Espírito Santo. Tenha cuidado para não comunicar a seus amigos que você acha a falta de fé deles aceitável.
Você não está sendo verdadeiramente amigo se achar desculpas para desobediência ou mesmo olhar para o outro lado. Beijos são muito agradáveis, muito mais agradáveis que feridas, mas podem ser muito mais devastadores que elas, se você deixar que seu amigo fique confortável com o pecado. Em nossa tentativa de agradar nossos amigos, nossa relutância em compartilhar o que Deus está dizendo, podemos causar um mal muito grande. Nossa tentativa de agradar nossos amigos e nossa relutância em compartilhar o que Deus está dizendo pode causar um mal muito grande. Se estamos vendo nossos amigos em perigo e não os avisamos, Deus irá nos fazer prestar contas de nosso silêncio. Você é um amigo de integridade que arriscaria ferir seus amigos para impedi-los de pecar? Amém. Ótimo, ótimo. Aqui a gente está sendo lembrado, e todo o texto é voltado para pessoas próximas a você. Importante lembrar disso. Pessoas com as quais você se importa, caminha com elas, amigos. E aqui a gente está sendo lembrado que amigo de verdade vai confrontar. A gente tem o lugar certo do conforto, do consolo, e isso é muito importante. Em geral, é uma demanda gigantesca. Nossos amigos precisam frequentemente que a gente chegue perto, dê um abraço, fique do lado e diga, estou contigo. Né? E quando eles estão sofrendo, quando eles estão passando por um tempo difícil, é importante demais ser esse suporte. Muito legal. Mas você é mais amigo ainda naqueles outros momentos onde os seus amigos estão confusos ou estão cegos em relação ao que eles estão fazendo. E você não olha para aquilo e comenta com outra pessoa, olha só, não sei o que aconteceu com fulano, por que ele está fazendo isso? Vai acabar se dando mal. Não, amigo de verdade vai até lá e confronta, olha cara, eu estou vendo o que você está fazendo, eu tenho visto seu comportamento, eu amo muito você para ficar calado. Então essas feridas, esse ferir, nesse sentido de tirar a pessoa do conforto dela, de dizer, olha, não, você está errado. Ao invés de apenas dizer, não, eu entendo. Cada um, né, com a sua vida. Essa frase que muita gente se acostumou a dizer, né, cada um vive a sua vida, não é uma frase muito boa para um amigo falar. Não quero me intrometer. Olha só, não quero me intrometer funciona para quase todo mundo, mas não deveria funcionar para boas amizades. Eu peço a Deus que meus amigos sempre se intrometam na minha vida, porque eles podem me salvar da destruição. Eu queria declarar sobre a sua vida a mesma coisa. Que você queira, que você deseje, que você abra as portas para amigos de verdade se intrometerem na sua vida, se intrometerem de verdade. Entrarem onde você achava que ninguém ia entrar, mas porque amam você, foram até lá. E podem até estar arriscando o relacionamento, podem estar arriscando a amizade, porque tem gente que não sabe lidar com isso, mas se alguém já te confrontou em amor, esses são amigos mesmo, tá? E a gente sabe quem são, porque você não permite que um estranho faça isso, e tudo bem. Mas nós abrimos esse espaço justamente por quê? Porque ninguém é perfeito, e você é passível de erro, e é passível de tomar decisões que você vai depois se arrepender e ficar frustrado. Por que ninguém me avisou? Por que ninguém me ajudou? Eu não estava enxergando direito. Em alguns casos é porque você não abre espaço para ninguém fazer isso. Mas se você tem bons amigos, você deve fazer o que eu já fiz algumas vezes. Olha, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você observe a minha vida.
Quando eu estiver falhando, eu tenho pessoas que fazem isso num contexto bem íntimo, pessoal. Minha esposa é a melhor de todas, né? O marido, a esposa deve ser o primeiro que vai perceber e vai ter espaço para dizer, olha, eu não acho que você deveria fazer isso. E a gente vai ficar chateado, eu que sei da minha vida, mas se a pessoa te ama de verdade, né, ela não está querendo mandar em você, não está querendo decidir por você, está querendo te ajudar. E graças a Deus por isso. Mas eu tenho amigos no contexto dos ambientes que eu ocupo, especialmente no ministério. Quando você ocupa uma posição, alguma posição de influência, de autoridade, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente não sabe tudo. Então, eu chego para amigos muito queridos e falo, olha, se vocês perceberem que eu estou tomando uma decisão equivocada, que eu não estou enxergando alguma coisa, vocês têm que falar comigo. Porque se vocês não falarem comigo, algo que vocês percebem, como é que eu vou poder confiar realmente, né, em você? Então, já falei isso com algumas pessoas. E às vezes é difícil, porque a gente às vezes está numa posição acima e alguns falam, não, dentro deles eles falam, não vou nunca confrontar, porque é o bispo, né, o pastor, mas amigos de verdade não vão ter esse problema. Vão chegar perto e vão dizer, olha, você está pisando na bola, você passou do limite. Olha, você está se decidindo pelo sentimento, você não está decidindo com a cabeça. Olha, para um pouquinho, respira, pensa bem, porque você pode estar fazendo algo que vai afetar o seu futuro, né? Então, maravilhoso lembrar disso. Quem são essas pessoas na sua vida? Quem são os amigos que você diz, bom, não são apenas os amigos das festas. Não são os amigos com quem eu gosto muito de rir junto. E esses, para mim, são, em geral, os melhores, né? Aqueles com quem a gente tem muita facilidade de rir junto. Talvez seja nesse grupo, talvez, que você encontre amigos de verdade. Mas, às vezes, nós temos amigos só para isso, só para os bons momentos. E eles não podem participar de questões da minha vida que são pessoais, que são minhas. Ok? Mas será que você tem alguém que pode, como eu disse, se intrometer? Ou você é daqueles que diz, não, ninguém se intromete na minha vida? É muito perigoso. Se ninguém pode chegar tão perto e ver o que está acontecendo. Eu dou graças a Deus porque, e mais uma vez, talvez, eu sempre gosto de lembrar, quando eu dou um exemplo pessoal meu, de que eu estou longe da perfeição. Muito longe. Eu quero muito melhorar nisso, porque com certeza tem alguns pedaços ali da vida que ainda não foram ajustados. Mas eu dou graças a Deus porque já aconteceu mais de uma vez, já amigos me ajudarem, não parecendo que estavam ajudando, parecia que estavam atrapalhando, estão se intrometendo, estão falando demais. Mas eu dou graças a Deus por eles. E a amizade permanece. E eu tenho liberdade também de ajudá-los. É muito ruim. Olha aí, o André colocou exatamente isso. Ficou sem falar porque foi confrontado, depois pensou bem, agradeceu e pediu desculpas. É isso que tem que acontecer. E é difícil ser diferente disso, tá? É difícil demais a outra dinâmica. Não, na hora eu entendi. Não, na hora você não entende. Na hora você está cego, você não está vendo nada. Mas um bom amigo vai chegar e vai ajudar você a enxergar o que você não queria enxergar. E aí você fica chateado, o relacionamento fica mexido, mas se ele não tivesse falado nada, será que teria chegado a esse lugar, né, de reflexão e talvez até uma mudança na atitude, uma mudança no comportamento? Então isso é muito, muito poderoso. E é a palavra de Deus que está falando para a gente, né? Isso não é autoajuda, não é uma ideia pessoal minha, não é um coach que está trazendo para você uma maneira de você melhorar a sua vida. Embora tudo isso esteja aí dentro, a gente está falando do próprio Deus te orientando em relação a isso.
cuidado para você não se cercar de pessoas que só concordam com você. Para isso já basta o chat GPT, né? Não fique rodeado de gente que sempre só sabe elogiar você e concordar com você e dizer para você que você está certo, mesmo quando você está errado. É a coisa mais fácil do mundo a gente permitir os bajuladores na nossa vida. Eu acho que se você é normal, eu acho que você não gosta disso. Eu, particularmente, detesto. Porque bajulação é falsidade, né? Ninguém gosta de falsidade. Todos nós gostamos da verdade. Essa expressão tem voltado para mim o tempo todo. Quando eu olho para a minha vida, para o ministério, eu peço sempre a Deus isso, né? Verdade. Nossa igreja, nossos cultos, elas têm que ser reconhecidamente verdadeiro. Não pode ter falsidade. Eu não quero que no momento do louvor a gente esteja apresentando um número musical, um espetáculo. Não funciona, isso é muito ruim, não é o que Deus está pedindo para a gente. Ele quer verdade, né? Adoração em espírito e em verdade. Que quando a gente pregar na igreja, que não seja um teatro que a gente está fazendo, que não seja algo que eu falo apenas para conquistar a atenção das pessoas. Eu amo a verdade. E verdade tem que ser... É muito ruim viver sem isso. Viver o tempo todo tendo que mostrar uma coisa. Eu lido com essas pessoas o tempo todo. Eu as amo demais. Amo muito. Mas pessoas que diz assim, sem hoje nenhum pudor, deixam muito claro para mim que estão tentando me mostrar uma imagem. Não precisa me mostrar uma imagem, porque não funciona. Quem você é está lá. Eu não preciso tentar mostrar para você também uma imagem. Quando eu faço isso, não dá certo. Dura um tempo, mas depois alguém fala, a imagem que eu tinha do André era uma, mas eu estou vendo que é outra coisa. Porque ninguém consegue sustentar uma máscara, ninguém consegue sustentar um comportamento que não é o seu comportamento. É muito ruim viver tendo que se esforçar para ser quem você não é. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar sua boa educação, né, de ser inconsequente nos seus atos só para ser, entre aspas, sincero e autêntico. Né? Não é isso. Eu tenho conversado muito com a família, a gente conversa bastante, e brincando, a gente falando sobre autenticidade. Né? Autenticidade, mostrar a verdade, mostrar quem você é. Só que eu usei isso como uma ilustração num culto há pouco tempo atrás. Autêntico de verdade, brincando, né? Eu falei isso brincando para minha filha, não toma banho nem escova o dente, porque mostra quem ele é de verdade. Mas a gente não quer fazer isso, né? Você não quer ser tão autêntico assim, falando, não, eu sou assim, eu não tomo banho porque eu quero ter o meu cheiro natural, Não, a gente toma banho, a gente corrige os erros que precisam ser corrigidos. A gente passa desodorante, escova o dente, por quê? Porque a vida vai fazendo a gente perder algumas qualidades que a gente precisa ir corrigindo. A maquiagem pode ser muito importante, eu não acho que deveria ser exagerado, mas tem o seu lugar. Mas isso não significa que você está sendo ali falso ou falsa, né, mentirosa. Não, você está corrigindo ajustando algumas coisas. Beleza, não é disso que eu estou falando. Não estou falando de você dizer, não, eu tenho uma tendência na minha vida, uma inclinação para isso, então eu vou ser quem eu sou. Quando alguém, e aí a gente entra numa polêmica que de vez em quando vai aparecer, né? Quando alguém fala, não, eu me sinto muito atraído por pessoas do mesmo sexo.
muito comum hoje em dia, mais do que a gente imagina. E a pessoa muitas vezes indaga, mas eu acho que Deus me fez desse jeito. Deus me fez assim, o que eu posso fazer com isso? Se foi Deus que fez, realmente você não tem muita opção, né? Ou eu me sinto... E aí você tem uma série de distorções, eu me sinto atraído por isso, por aquilo outro. E o argumento que a gente usa, já ouvi alguns pastores usarem, é muito interessante que não se como é que é a palavra? Escandalize, né? Mas homens, muitas vezes, e eu uso às vezes o meu exemplo, eu fui feito também de um jeito que eu sinto desejo por todas as mulheres que existem. Se apareceu na minha frente e for bonita, eu me sinto atraído. Que na verdade nem é verdade que seja desse jeito, mas homens em geral, se for usar somente o instinto que eles têm, não estou falando de mulher porque eu não sei, mas as mulheres talvez em algum nível, vão ter relações com todo mundo que puderem ter. Por que não tem? Porque sabem que esse é um comportamento que, por mais que você se sinta inclinado a fazer, é destrutivo na sua vida, moralmente errado, e principalmente porque Deus te convidou a ter uma aliança com uma pessoa só. Então eu poderia dar desculpa, não, eu me interessei por fulana, por cicrana, por beltrana, embora seja casado, porque eu sou autêntico, é quem eu sou de verdade, Deus me fez assim. Então, quando eu falo isso, eu tenho que ser cuidadoso para não dar a você uma impressão errada de que isso, em nome da autenticidade, isso nos dá licença para ser quem eu sou. Essa é uma expressão muito moderna que a gente tem permitido na nossa vida e acha que Deus nos convida para isso. Deus te convida para você ser quem você é. Então, por que virei, de repente, o outro lado da moeda para você, para a gente olhar para isso? Porque existe uma perspectiva correta na autenticidade e uma perspectiva que a gente usa como desculpa usando a nossa autenticidade. Uma é essa, eu sou assim. Você nem sabe de verdade quem você é, tá? Quem sabe quem você é de verdade é Deus. Você pode ter uma noção a respeito de quem você é. Mas a autenticidade da qual eu estou falando hoje é a verdade da sua vida que você prefere que ninguém fique sabendo. E a gente hoje, no contexto do nosso devocional, está falando de pessoas próximas. Não é qualquer pessoa. O texto hoje é para amigos, com quem você deveria ter abertura de falar e até ser confrontado. Então você entendeu o contraste? Porque eu não posso, ninguém pode pegar o que eu estou falando aqui, uma mensagem, e transformar numa outra coisa. Eu não estou convidando você a, em nome da autenticidade, assumir, não, Deus me fez assim, então eu vou ser a pessoa que eu sou de verdade. Muitas vezes, quem eu sou de verdade precisa ser barrado, precisa ser ajustado, precisa ser, como Paulo diz, né, eu esmurro o meu próprio corpo, eu reduzo a escravidão. Porque na verdade você não está falando de você na sua essência, você está falando dos sentimentos que você tem. Eu sinto isso, então eu devo ser assim. Aliás, parece que esse é o mandato dessa geração, do tempo que a gente vive. A minha identidade, ela é revelada pelo meu sentimento. Se eu sinto isso, então eu sou assim. Não, ao contrário. O que você sente, em geral, joga contra a sua identidade. O que a gente sente, muitas vezes, nos empurra para longe do propósito que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes. Então, ser dirigido por sentimento sempre. Eu falo que é 99% das vezes, mas quase que é 100%. 99% das vezes vai dar errado ser dirigido por sentimento, tomar decisão com base em sentimento. Por outro lado, aliás, dentro dessa mesma perspectiva, se você percebe que você não tem ninguém confrontando você, ninguém segurando você, ninguém pode frear você, está faltando um amigo de verdade. Está faltando aquele amigo que você permitiu essa abertura para o seu bem, para a sua saúde, em todos os níveis.
Então, só para a gente fechar bem aqui, seja você mesmo para alguém que pode te ajudar a enxergar e corrigir coisas que precisam ser corrigidas. Seja você mesmo, não minta, não falsifique quem você é para conquistar alguma coisa. Seja autêntico, né? Seja verdadeiro, mas sim, para cumprir o mandamento de Jesus, para amar as pessoas propriamente, você vai ter que passar por cima de outros sentimentos que você tem que são autênticos. E você vai precisar abrir portas também para que pessoas estejam envolvidas na sua vida. Esse é um tema tão profundo que eu penso que o tempinho que a gente tem aqui com certeza nem é suficiente. Mas merece ser tratado, é um tema muito legal. Porque eu acabei trazendo outros aspectos para você, né? Mas para a gente reduzir ao tema do nosso devocional, bons amigos de verdade, têm abertura para confrontar, abrem a sua vida para o confronto e podem também confrontar a outra. E muitas vezes, como ele coloca aqui, né? O inimigo, como é que ele colocou? Tem beijos, muitos beijos, ele colocou. Multiplica beijos. Está falando de bajulação. Está falando de um interesse falsificado em ter a sua companhia ou conquistar alguma coisa de você. É muito fácil. Eu conheço assim, pessoas que elas nem são mal intencionadas, de verdade, mas que elas só se aproximam de mim porque elas querem alguma coisa de mim. E todo mundo tem isso, não tem problema. Não, você sabe, aquela pessoa nunca te procura, mas quando procura você já sabe. Ela quer alguma coisa que eu posso dar a ela. Esse não é amigo de verdade, claro que não é. Não pode ser. Mas existem pessoas que Deus colocou na sua vida que genuinamente se importam com você, querem te ajudar. E você deve dar espaço e abertura para que essas pessoas até mesmo possam, entre aspas, ferir você. Falar coisas que você não vai gostar de ouvir, mas que podem salvar a sua vida. Todos nós precisamos disso. Você tem alguém assim? Não é uma pergunta tão rápida de responder. Às vezes você fala, eu acho que eu tenho. Não. Pensa bem e pede a Deus para te ajudar a não ficar sozinho em momentos onde você não pode ficar sozinho. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por tua graça. Obrigado pela tua bondade. Como é bom ser teu filho. Hoje, meu Pai, nós oramos para que o Senhor envie na nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, com grande rogo, com um anseio profundo. Nós precisamos de ajuda. Que todos nós, meu Pai, que achamos que somos autossuficientes, possamos nos arrepender hoje, mudar a nossa mente e revelar nossa dependência. E o Senhor vai usar pessoas, sempre fez assim e sempre vai fazer. Usar pessoas que podem se aproximar de nós e tem espaço, tem liberdade para nos confrontar. Nós abrimos a nossa vida, meu Pai. Ajuda-nos a não sermos essa ilha orgulhosa, onde nós sabemos tudo e conseguimos tudo sozinhos. Não, isso não funciona. Pai, ajuda-nos a entender e compreender o lugar de sermos verdadeiros e autênticos com as pessoas ao nosso redor, a não permitirmos máscaras e falsidades na nossa vida. E ao mesmo tempo entender que sentimentos não devem definir a nossa identidade, mas quem nós somos é revelado em Cristo Jesus. Abre os olhos do nosso coração, meu Pai. Ajuda-nos a dar os passos que nós precisamos dar e que sejamos esses amigos também para alguém. Amigos de verdade, que não estão vendo o amigo ir em alta velocidade para um penhasco e não faz nada. Não,
nós vamos, se possível, frear e ajudar aqueles que estão sendo destruídos pelos próprios sentimentos, pelo engano, pelas circunstâncias. Ajuda-nos, meu Pai, a sermos bênção uns para os outros, inclusive quando confrontamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sempre um prazer imenso estar com você. Eu fiquei muito feliz com esse devocional de hoje, não esperava. Ele inspira muito a gente. Se você chegou agora, alguns estão chegando agora, daqui a pouquinho vai ficar liberado para você ouvir aí esse tempo. Hoje, terça-feira, dia 12 de maio. E a gente falou sobre feridas fiéis, muito interessante. E que você guarde isso, que você use na sua vida. Foi bom demais estar com você, obrigado pela sua companhia. Nós temos uma pequena congregação aqui de 50 pessoas, que bom a gente estar junto. Que Deus te abençoe, você tem uma terça-feira muito especial, talvez até mesmo meditando e refletindo sobre o que Deus falou ao seu coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amanhã, 7 da manhã, se tudo der certo, a gente se vê aqui. Deus abençoe e até amanhã.